Olá, turma! Vamos continuar então o nosso estudo sobre termologia? Agora a gente vai começar a falar sobre dilatação, que é uma consequência bem interessante da variação da temperatura. E aqui eu coloquei para vocês uma foto muito interessante, é um trilho de trem que está totalmente envergado, olha só para você ver. E isso acontece por causa da dilatação. Na verdade foi um erro de projeto, né? Ele não considerou que a dilatação desse material aqui, desse ferro aqui, fosse tão grande, e ele não colocou uma junta de dilatação muito pequena. E aí, não tem jeito, o metal, né, o material, ele enverga mesmo. Então, vamos estudar como evitar isso daí, como calcular essa junta de dilatação e outras consequências disso. Vamos lá? Então, pessoal, uma aplicação bem legal da dilatação é uma lâmina bimetálica. Ela é utilizada em relé, em campainhas e tal. A gente utiliza ela muito atualmente. Então, o que ela é? Bi são dois. Metálica, dois metais. Então, eu tenho dois materiais, geralmente metais, que estão colados juntos ou soldados bem juntinhos. E são materiais diferentes. Aqui no exemplo, eu tenho bronze e ferro. Então, o que vai acontecer? Eu vou fazer um aquecimento e um resfriamento nessa lâmina bimetálica. E ela vai se comportar diferente. Então, olha só. O aquecimento é o seguinte. Aqui embaixo, com o ferro para baixo, eu coloco, por exemplo, uma vela. E aí, essa lâmina bimetálica vai envergar para baixo. Por que isso acontece? Isso acontece porque, com a mesma variação de temperatura, que a vela está em contato ali pertinho dos dois, o bronze que está em cima, ele dilata mais, com a mesma variação de temperatura do que o ferro. Então, como ele dilata mais, ele vai crescendo mais e vai envergando para baixo no aquecimento. E no resfriamento, a lâmina enverga para cima, ou seja, o bronze ele contrai mais rapidamente com uma variação de temperatura igual. Então, para a mesma variação de temperatura, o ferro contrai uma quantidade e o bronze contrai mais, ou seja, ele encolhe mais. Então, como ele encolhe mais, ele enverga para cima. Então, essa lâmina bimetálica ela é utilizada como, por exemplo, num sistema elétrico, assim, como uma proteção elétrica. Então, assim, eu coloco essa lâmina bimetálica em uma parte do meu sistema, por exemplo, do meu circuito elétrico. Quando acontece um curto-circuito, a gente sabe que uma característica do curto-circuito é que a temperatura aumenta. Então, por exemplo, deu curto-circuito nesse fio, olha como ele derreteu. Por quê? Porque quando acontece o curto, a corrente que passa ali é muito, muito alta e ela aquece, né? Então, a corrente elétrica sendo alta, ela gera um aquecimento grande ali e muitas vezes consegue derreter o plástico que envolve o metal. E aí, para evitar que esse curto passe no fio e que estrague toda a sua ligação elétrica, a gente pode colocar, por exemplo, essa lâmina bimetálica. Então, quando a corrente elétrica passa por ela vai deixando passar normalmente. Mas quando é um curto que a temperatura é alta, o que acontece? Ela enverga rapidamente. E aí eu interrompo a corrente elétrica, impedindo que esse curto, essa grande corrente elétrica, passe para o restante do meu sistema e queime ele. Então, a lâmina bimetálica, por exemplo, pode ser usada como uma proteção elétrica. Tem outras aplicações também, mas sempre relacionadas com temperatura, né? Eu posso passar uma coisa, ou uma corrente elétrica, ou um outro sistema que aqueça ela e ela abre o circuito, protegendo o restante. Eu separei um vídeo para vocês sobre isso, com um exemplo de uma lâmina bimetálica funcionando, e é uma bem legal que você pode testar fazer em casa com papel de cigarro, que o papel da caixinha do cigarro, uma parte dela é metálica e a outra parte é papel. Então, se você colocar uma vela embaixo, você consegue ver ela envergando, ou para cima ou para baixo. Então, tem o experimento, vou colocar na descrição do vídeo, esse vídeo com esse experimento bem interessante. Gente, então a gente vai estudar 3 dilatações diferentes.
Então, a primeira é a dilatação linear, ou seja, a dilatação de uma linha. Então, é o seguinte, gente, a dilatação nos materiais, ela acontece sempre em todas as dimensões. Só que quando a gente estuda a dilatação linear, a gente considera que uma dimensão do material é muito mais importante que as outras. Por exemplo, uma régua. Então, uma régua, ela é bem fininha. Então, assim, ela tem largurinha? Tem, mas é bem petitinha. Ela tem comprimento aqui na largura? Tem, mas ela é pequena. Só que ela tem um grande comprimento. Então, o comprimento dela é muito maior do que as outras dimensões. Então, eu considero como se ela tivesse só o comprimento. Por isso que a gente fala de dilatação linear, ou seja, dilatação em uma dimensão apenas. Não que o material só tem uma dimensão, ele tem 3. Mas eu considero que uma dimensão é muito mais importante que as outras. Por isso que eu só estudo uma dimensão. Então, essa dilatação linear, eu uso essa fórmula aqui. Então, o que é isso? O delta é variação, L é comprimento. Então, a variação do comprimento, ou seja, a variação que tanto que o comprimento vai aumentar ou diminuir naquele material, depende do alfa. Alfa é um coeficiente de dilatação do material. Então, geralmente, o exemplo me dá esse valor, ou então ele me dá todos os outros para eu calcular ele. Então, cada material tem o seu coeficiente de dilatação linear. O L0 é o comprimento inicial. E o ΔT é a variação da temperatura. Então, a variação da temperatura vai ser a temperatura final menos a temperatura inicial. Então, como que eu vou usar essa fórmula, gente? Então, olha, eu falo assim, eu tenho uma régua e ela está a temperatura ambiente, sei lá, 20 graus Celsius. Então, essa temperatura inicial vai ser 20 graus Celsius. E eu falo assim, e essa régua tem 10 centímetros. Aí, o L0, que é o comprimento inicial, vai ser 10 centímetros. Eu falo assim, se eu aumentar a temperatura dessa régua para 50 graus Celsius, quanto que vai ser o comprimento a mais que ela vai ter? Então, eu coloco a temperatura final como 50 graus Celsius. E aí, nessa fórmula, eu vou calcular a variação. Então, a variação vai ser o coeficiente do material da régua, o comprimento inicial dela, vezes a variação dessa temperatura, que vai ser 50 graus Celsius menos 20. Então, vai ser 30. E aí, eu consigo achar quantos centímetrozinhos que ela vai dilatar. Agora, se o exercício me pede qual que vai ser o comprimento final da régua, então o que eu vou fazer? Eu vou usar essa mesma fórmula e vou achar, vamos supor, que ela vai aumentar 1 centímetro. Aí na resposta, eu não vou colocar 1 centímetro, já que ele me pediu o comprimento final. Então o que eu vou falar? Que o comprimento inicial dele era, eu esqueci quanto que eu falei, sei lá, 30 centímetros. Eu vou somar esse 1 que aumentou, então vai ser 31, ok? Aqui eu tenho uma tabela, gente, com vários materiais e o coeficiente de dilatação linear alfa deles. Então, eles estão aqui. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando com uma régua de latão, eu vou usar esse valor. Se eu estou trabalhando com vidro pirex, eu uso esse valor. E assim, eu vou pegando meu material e o coeficiente dele, ok? Aqui eu tenho uma imagem bem legal do livro que chama Graph, que é um livro que foi publicado por professores de física do Brasil, e ele leva as coisas da física assim com muito bom humor, e aí tem um trem chegando e o trilho todo envergado, e ele fala, o engenheiro não esperava um verão tão intenso. Ou seja, o engenheiro calculou uma variação diferente, né, ruim, ou seja, uma temperatura final grande. Ele não considerou tão grande assim, o trilho ficou errado. É o caso lá da figura que a gente viu no início, né, gente? Então agora vamos fazer um exemplo para a gente ver como calcular isso daí. O gráfico abaixo apresenta a variação do comprimento de uma barra homogênea com a temperatura. Determine o coeficiente de dilatação linear de que a barra é constituída. Então vamos ver esse gráfico, quais são esses eixos. Aqui eu tenho um eixo
de temperatura em graus Celsius, então ele vai de 0 a 200. E aqui, nesse eixo, eu tenho o L, que é o comprimento da barra em metros. Então, ela tá 0,98, 2 e 2,02. E eu tenho aqui o meu gráfico. Então, olha só, quais informações que esse gráfico me dá? Ele me dá que a 0 graus Celsius, o comprimento da barra é de 2,00 metros. Então, esse é o meu comprimento inicial da barra. E o outro ponto que ele marca para mim é que na temperatura de 200 graus Celsius, o comprimento da barra total é 2,02. Então, esse é o comprimento final da barra. Então, a variação de comprimento da barra é 2,02 menos 2. Então, que é 0,02 metros. Então, esse é o ΔL, ok? Então, a temperatura inicial vai ser 0, a temperatura final 200. Então, vamos fazer? Então, vamos lá. O exercício me pede para calcular o valor de alfa, né? Então, a gente vai considerar a fórmula de dilatação linear desse material. Então, olha só, eu posso, de uma vez, separar o alfa. Como eu quero saber o alfa, eu vou deixar ele sozinho. Então, tudo que está multiplicando ele, que é o ΔT e o L0, eu vou passar para lá, dividindo. Então, o alfa vai ser o ΔL dividido por L0 vezes ΔT. A variação do comprimento, então, vai ser o comprimento final menos inicial, que a gente viu lá no gráfico, 0,02. Comprimento inicial da barra é 2,00 e a variação de temperatura é temperatura final menos inicial, que era 200 graus Celsius a temperatura final e 0 graus Celsius a temperatura inicial. 200 menos 0 dá 200. Então, vezes 200. Então, 200 vezes 2, 400. 0,02 dividido por 400 vai dar 5 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Então, ok, achamos o coeficiente de dilatação linear dessa barra. Se eu tivesse uma tabela, eu saberia qual material é, ok? Então, fechou dilatação linear. Vamos ver agora o segundo tipo de dilatação. Dilatação superficial, ou seja, é de uma superfície, ou uma placa, por exemplo. E aí a gente considera duas dimensões. Então, olha só, vamos imaginar uma grande placa de metal, que forma, por exemplo, o tampo de uma mesa. Então, ela tem um comprimento e uma largura, que são importantes. Mas a espessura dela é fininha. Então, a dilatação acontece nas três dimensões. Mas a gente vai considerar relevante apenas duas dimensões, o comprimento e a largura. A fórmula é a mesma, só com algumas mudançazinhas. Vamos prestar atenção. Olha só, então a variação, a dilatação, né, ou a variação dessa área, dessa superfície, vai ser o gama, que é uma outra letra grega. Então, esse aqui é o coeficiente superficial de dilatação, vezes a área inicial, vezes a variação da temperatura. Então, antes, quando a gente trabalhou com linear, isso aqui era comprimento, variação de comprimento, e esse S0 lá era comprimento inicial. Aqui vai ser a área inicial. Então, a gente está fazendo a mesma coisa, só que com a área, ok? E a variação de temperatura vai ser sempre temperatura final menos inicial. Agora, quem que é esse gama aqui, gente? Ele é duas vezes o alfa, não é duas dimensões que a gente está trabalhando agora? Então, se eu tiver um exercício que ele me pede para calcular a dilatação superficial de uma placa, só que ele me dá o coeficiente linear, o que eu tenho que fazer? Eu pego esse coeficiente linear e multiplico por 2, porque eu tenho duas dimensões. Se ele já me der o gama, que é o coeficiente superficial, eu já uso ele direto. Agora, se ele me der o linear, eu multiplico por 2, ok? Vamos fazer um exemplozinho?